Digital Circus, uma das animações mais famosas no momento, tendo seu primeiro episódio estreado no dia 13 de outubro de 2023 e tendo um total de 390 milhões de visualizações no YouTube. Eu nem preciso falar que a animação fez muito sucesso tanto no YouTube e tanto em outras redes sociais, e ela foi até parar na Netflix, tendo alguns episódios. E você aí que assistiu a animação pela Netflix e assistiu só os 4 episódios achando que só tem esses? Não, no canal oficial da Glitch você consegue procurar todos os episódios recentes. E o que me motivou a fazer um vídeo sobre essa animação foi o episódio 6. Mas antes de eu falar sobre o episódio 6, eu irei fazer um mini resumo sobre a animação. E irei falar de como os personagens se desenvolvem nessa obra. A trama acompanha a Pomni, uma jovem que ficou presa num círculo digital após testar um headset virtual. E até agora a gente não sabe o motivo do qual os outros personagens vão parar no circo. O que a gente sabe é que os outros personagens estão há mais tempo no circo, principalmente o Kinger. E o circo é controlado por uma inteligência artificial chamada Kaine. E você, assim como eu, que achou que a animação era para um público menor por conta do seu excesso de cores? Pois é, eu me enganei, porque a animação aborda temas psicológicos pesados e sombrios. Tanto que existe na animação uma coisa chamada abstração. A abstração é quando o personagem do circo perde totalmente a cabeça e se transforma em um monstro sem consciência. E isso já aconteceu com alguns dos personagens do circo digital, como Kaufman, que enlouqueceu em sua busca por liberdade, Kenny, que também sucumbiu ao colapso mental, e Ribbit, que se tornou uma dessas criaturas monstruosas. Todos eles foram enviados para um lugar chamado Tesseler, uma espécie de limbo onde ficam presos e isolados do restante do circo. E o que mais me chama a atenção é perceber que o que aconteceu com Kaufman também aconteceu com a Pomni. Ela chegou a encontrar uma suposta porta de saída, assim como ele, só para descobrir que não havia saída alguma. A diferença é que a Pomni não surtou tanto ao ponto de abstrair. Curiosamente, ao longo dos episódios, Pomni tem se mostrado cada vez mais adaptada à realidade do circo. No início, ela mal conseguia lidar com a situação, mas com o tempo passou a interagir mais. Ela demonstrou curiosidade e conseguiu lidar com as situações que anda passando no circo. Se fosse eu no lugar dela, eu já teria enlouquecido e tentaria buscar uma saída, mesmo que ele dizendo que não há uma saída no circo. Agora eu vou falar de alguns personagens que eu ainda não citei no vídeo, e um desses personagens que eu não cheguei a citar no meu vídeo foi o Jax. O Jax é um dos personagens mais engraçados da animação, na minha opinião, mas infelizmente ele tem a fama de ser aquele cara tóxico e que gosta de brincar psicologicamente com os outros. Mas tudo isso muda no episódio 6, quando ele começa a se aproximar da Pomni, e a Pomni e o Jax começam a ter um tipo de amizade. Mas quando os dois sobram no jogo de Battle Royale, o Jax simplesmente recusa a amizade da Pomni, e tenta voltar a ter aquela característica dele de ser tóxico, e o Jax parece não querer fazer mais amizade com ninguém, possivelmente por medo. Então ele usa essa personalidade dele de ser engraçado e tóxico como uma máscara, e a gente percebe isso no final do episódio, quando ele começa a ter um ataque de pânico. E eu tenho uma teoria de que ele logo vai começar a abstrair. Mas deixando o Jax um pouco de lado agora, eu vou falar um pouco da Agatha. A Agatha é aquela personagem otimista que sempre tenta ajudar o próximo, mas o único problema dela é que ela sempre se cobra quando não consegue ajudar alguém. E analisando o episódio 6, onde ela conversa com Kingo, dá pra perceber que ela tem muito medo de acabar ficando sozinha e ela acha que todo mundo odeia ela. O que é mentira, o pessoal do circo gosta da Agatha, principalmente a Pomni. Tem até uma teoria falando que ela vai abstrair, mas eu acho que não, depois da conversa com Kingo ela se alivia mais. E o personagem que o pessoal considera meio inútil, mas eu tô bem de olho nele, é o Kingo. E eu tenho uma teoria que ele tem algum tipo de influência dentro do circo. Talvez ele seja o ADM do circo. Mas por que dessa teoria? Simples, a Agatha começou com 2 coraçõezinhos de vida no Battle Royale, o que o normal seria 3, e simplesmente do nada o Kingo cria uma borboleta e dá uma vida extra pra Agatha. Detalhe, o Kenny não falou nada sobre você ter uma vida extra, então eu recomendo a maioria ficar de olho no Kingo, porque ele vai ter alguma influência dentro do circo. Os outros 2 personagens que eu ia citar é a Zumo e a Gengo, e no episódio 6 ambos começam a conversar, e não parece que vão abstrair. A única coisa que pode acontecer é que a Zumo pode se dar mal com o Kai, porque ambos discutem muito. Você pode ver isso acontecer em vários episódios, eles não se dão muito bem. Bom, na minha opinião, essa é uma das melhores animações que eu já assisti, porque além da comunidade ter uma interação muito boa e criarem teorias sobre o que vai acontecer no próximo episódio, me lembrava da época que eu assistia apenas o show e eu criava algumas teorias malucas. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e fui!